Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é Felipe Pérez, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, podendo lembrar, sequência da aula passada, na central de alarme. Como eu havia prometido para vocês, na aula de hoje a gente vai integrar o sistema de senha para liberar novas telas, ou seja, na nossa central de alarme, mediante acerto de senha na tela principal, vai nos liberar o acesso a ligar e desligar as zonas dos alarmes e também podemos liberar a tela que a gente vai determinar cada sensor para qual zona que ele vai atuar. Então essas duas telas estão bloqueadas. A aula passada elas estavam de livre acesso, vocês lembram? Então usando a flecha para cima e para baixo no nosso LP a gente tinha livre acesso às duas telas. Então agora a gente vai oprimir elas, ou seja, elas não vão aparecer. Só vamos poder ter acesso às telas mediante a senha e acerto, tá? Então a gente vai utilizar na nossa aula, se eu não me engano, é a aula 45. Então a gente vai retirar aquele bloco inteiro, tá? Como eu tinha explicado para vocês algumas aulas passadas, vou dar um flashback novamente, que a gente pode importar e exportar os programas, sejam eles secundários ou principais das nossas aulas. Então dessa forma fica mais flexível. Então por exemplo, eu posso criar uma lógica bem interessante como essa de travamento de telas mediante a senha num programa, e aí se eu vou utilizar essa mesma lógica em algum outro programa novo que eu estou fazendo totalmente diferente, mas que precisa desse bloqueio de tela com senha, vocês não precisam criar todo o programa novamente. Então vocês podem exportar somente aquelas programas que vocês querem, as funções que vocês querem, tá? Então eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então a gente vai acabar pegando essa função do programa 45 senha, todo o bloco, e exportando e importando na nossa nova aula, tá? Que vai ser a nossa aula 58, e a gente vai fazer algumas modificações, né, que eu vou fazer uma ressalva para vocês, o que tem que ser modificado mesmo exportando essa função. Tem alguns cuidados que a gente precisa cuidar, tá? Então vamos lá para a aula, que hoje está bem interessante. Bora lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altos. Acessem www.altos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC, ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, estamos com o Master Tool IEC, que é o nosso grande objetivo. Então aqui a gente está com nossa aula completa, a aula 58, porém, antes eu vou dar um pulo na aula 45, que eu falei para vocês, que a gente vai retirar o programa principal, que é o bloqueio de tela mediante a senha. Então, indo para a aula 45, então vocês lembram que a gente utilizava aí o ajuste de motor, o navega e o PLC PRG, que aí tinha aqui a lógica do nosso bloqueio de senha, tá? Bloqueio de tela, desculpe, mediante a senha. O que a gente vai fazer? A gente não precisa copiar ou criar todo esse programa novamente. Vocês lembram que era um pouquinho tanto chatinho de criar isso aqui. O que a gente vai fazer? Botão direito em cima. Então a gente tem a opção aqui de exportar objeto. Então a gente pode clicar em exportar. Ó, e aí ele pergunta o nome do arquivo que vocês querem dar. Então aqui eu criei dentro da pasta da aula 58. Eu exportei ele como nome de senha, tá? E aí aqui fica a extensão dele, .exp. Uma vez exportado isso, a gente pode vir aqui, vai vir na aula, então você tem as pools criadas, aí vocês vão vir aqui em editar, não, desculpem, projeto, tem a opção importar. Então aí vocês vão clicar aqui, marcar qual objeto que vocês querem importar ou exportar, no caso deixar importando, a gente marca a senha e dá um abrir.
que vai acontecer? Como eu já tenho um PLC PRG aqui, tá, que é a nossa aula passada, que a gente tinha a leitura da entrada analógica, que é o nosso sensor PIR, e os nossos blocos de funções, tá, que a gente fazia aí as zonas do alarme, que vocês lembram. O que vai acontecer? A gente exportou da aula 45 um objeto que também tinha o nome de PLC underline PRG. O que vai acontecer? Ele vai perguntar se ele já existe, se a gente quer substituir. Então, por exemplo, eu vou fazer a simulação para vocês. Tá? Eu já renomeei ele aqui para o bloco senha, mas eu vou fazer novamente. Ó, projeto, importar, vou marcar o senha, duplo clique. Então, ele está perguntando, o objeto já existe. Deseja substituí-lo? Se a gente botar um não, o que vai acontecer? Ó? PLC PRG underline 1. Então ele acabou criando um outro PLC PRG, só que ele cria underline 1, ou se tiver mais um, underline 2, 3, assim por sequência. Então, aí você pode botar o botão direito, renomear objeto e dar o nome que vocês queiram, tá? Para esse objeto, para não ficar com o mesmo nome. Então aqui eu vou deletar ele. Apaguei o objeto. Então eu renomeei ele para senha. Então eu tinha salvo ele como senha e eu renomeei esse objeto como senha. Então a gente vai ter agora um senha PRG, PLC PRG, o navega e o funções, tá? Que era para modificar aí as nossas zonas e setores do alarme. Então a gente precisa fazer uma modificação aqui no navega. Tá? Eu só embaralhei ele aqui na ordem correta. Vocês lembram que tinha ficado 0, 2, 1. Só deixei aqui um pouquinho mais bonitinho, tá? Eu coloquei em ordem. Então eu coloquei aqui main, setores e zonas. O restante fica como está. E aqui em senha, tá? Antes disso eu vou mostrar para vocês em visualizações. Então vocês lembram que a gente tinha a tela main. Agora eu modifiquei a tela setores e a tela zonas. Então aqui na main, o que eu criei aqui? Eu criei o retângulo da senha, 1% S. A gente habilita a entrada aí de texto, botei o valor mínimo 0 e botei 8 dígitos 9, então para ter vários dígitos aí da senha. Em variáveis, então a gente vai redirecionar ao objeto senha e a variável senha desse objeto. Tá? E aqui em texto é uma %S, que é uma word. E em erros, então a gente cria um retângulo erros, %D, que é uma variável inteira. E na entrada, desculpem, em variáveis, então a gente vai redirecionar ao objeto senha e a variável erro. Aqui é a somatória dos erros, vocês lembram? Então a gente pode errar 3 vezes, se a gente errar 4 vezes ele bloqueia, não libera mais. Então só vai liberar o acesso à senha se a gente acertar a senha que é 1, 2, 3, 4, 5. E a senha para habilitar as telas, vocês lembram que é 1, 2 e 3. E aqui, estão olhando que tem dois retângulos, um em cima do outro. Eu coloquei um deles como senha correta. E em variáveis, a variável invisível, redirecionando ao objeto senha, variável mensagem 2. Então, quando a mensagem 2 estiver ativa, vai tornar invisível a mensagem senha correta. E para a mensagem senha incorreta, a gente vai fazer o contrário, vai ser em variáveis invisível, mensagem 1. Então, a gente deixa um em cima do outro. Ó. Mensagem errada e mensagem senha errada, senha correta. Então, ó, senha errada, em variáveis mensagem 1. Então, a gente deixa um em cima do outro. Volta novamente aqui, um em cima do outro, tá? Então, fica uma mensagem sobre a outra, só que elas não aparecem. Então, elas começam, as duas invisíveis, então, mediante acerto ou erro da senha, a mensagem vai aparecer, ok? Então, elas começam, a gente seta aí as duas como invisíveis na entrada. Então, agora, vou lembrar
que a gente vai começar com a tela main e o próximo passo a gente vai para a tela setores. E aí, por último, as zonas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vir aqui em Pool, a gente vai vir aqui no objeto senha. E aí, aqui está tudo perfeito. A gente exportou lá do outro programa, vai funcionar perfeitamente, só tem um detalhe. Vale lembrar que no final aqui da liberação da tela, quando a gente acerta a senha, tá? Ela chama aqui, ela dá um enable na função change screen, vocês lembram? Tá? A gente usa essa função aí como macete para trocar as telas. Então a gente habilita o change screen, o enable dele é a variável password, que vai estar em 1 quando a gente acertar a senha. Porém, a tela que ele vai chamar é a tela VisuName tela. Então a gente tem que aqui em cima, na declaração da string tela, e trocar o nome da tela que a gente quer que a gente chame. Então a gente tem que ir lá em visualização e colocar aqui o nome, tá, da visualização que a gente quer que venha depois de acertar a senha. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar com a tela setores e depois zonas. Então aqui a gente precisa substituir, sempre que vocês exportarem esse objeto aqui, esse programa, para bloqueio e desbloqueio de tela mediante a senha, você tem que lembrar que você tem que colocar aqui o nome na declaração da variável, na string tela, você tem que renomear para visualização que vocês querem que ela dê um salto depois de acerto da senha. Então você tem que sempre lembrar disso aí, não pode esquecer, porque senão ele não vai, mesmo acertando a senha, ele não vai pular para tela nenhuma, porque aquela visualização não existe, tá? Então você tem que sempre ter esse cuidado. Então a gente recolocou aqui, em vez de set, que estava lá na aula 45, que era a tela, a visualização set, a gente renomeou para setores. Então quando a gente acertar a senha, vai chamar a tela setores. Então voltando para a visualização, na zona setores, então aqui é a tela que existia antes, então a gente tem um macete para ficar aqui nessa tela. Então botão direito, a gente vem em funções do teclado e a gente configura dessa forma: ação zoom. Então VK down e VK up seriam a tela down para baixo, up para cima do nosso CLP, e a expressão é qual a tela que ele vai chamar, ou seja, vai dar um zoom, ação zoom, ou seja, ele dá um zoom na tela, chama a tela no nosso CLP. E aqui, se a gente apertar para baixo na seta, ele permanece, então a ação ele permanece na visualização setores, ele não sai. E se a gente apertar a flecha para cima, então ele dá um salto para a próxima tela, que é zonas, tá? Então, para cima ele avança a tela, vai para zonas. Para baixo ele não volta para a tela main lá, que é a senha e o disparo do alarme, ele permanece nos setores, né? E aí, na tela zonas, botão direito, em funções do teclado. Então agora, quando a gente apertar para baixo, ele volta para a tela setores. Então a gente pode ficar indo e voltando nessas duas telas. Porém, se a gente apertar novamente para avançar, ou seja, para cima, então ele volta para a tela main. E na tela main, para travar essa tela, ou seja, para ela pular para setores somente quando acertar a senha, que a gente vai fazer? Botão direito, funções do teclado, e aí ação zoom. No VK up e down, a gente permanece na tela main. Então, mesmo que a gente aperte para cima e para baixo, a gente está forçando que ela fique na tela main e não saia dessa tela, só se a gente acertar a senha, ok? Então, essa é uma forma, um macete para a gente bloquear e ficar numa tela para sempre, tá? Ou seja, só vai liberar quando a gente chamar a função lá change screen. Então, essa modificação que a gente precisa fazer no programa que a gente tinha na aula 57, desculpe. Então a gente modificou isso aqui, jogou a sirene para o lado, chamou a senha, chamou os erros, chamou as mensagens de senha correta e errada, não modificou nada no tempo alarme. E aqui no restante permanece tudo igual. E aí o último detalhe, vocês estão lembrando aqui, ó, que a gente vai ter dois programas principais. Vai ser o PLC PRG e o senha. Ambos são programas principais, não são funções que nem essa aqui, funções, ó. Seria um bloco, tá? Um bloco de função que a gente chama dentro
aqui do PLC PRG. Vocês lembram, ó, funções. Então, se a gente não fizer mais uma modificação nesse programa, como a gente tem dois objetos aqui, dois programas principais, o que a gente precisa fazer para que ambos rodem ao mesmo tempo? A gente vai em recursos, configurações de tarefas, duplo clique, aqui em principal, a gente precisa clicar o botão direito e incluir chamada de programa. Então, botão direito em cima do principal, marque aqui o PLC PRG, botão direito em cima do principal e incluir chamada de programa. Então, ele vai pedir o nome, então vamos vir aqui e dar um nome, tá, do objeto que vocês querem que rodem junto com o PLC PRG. Como a gente chamou o objeto senha, renomeou para senha, então por isso eu coloquei aqui senha. Eu vou excluir esse aqui. Então eu renomeei para senha, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então aqui agora, ou seja, o programa vai ficar rodando ao mesmo tempo, simultaneamente, o objeto PLC PRG e o objeto senha. Então voltando para pool, vai ficar rodando esses dois ao mesmo tempo. Então o senha vai ficar rodando por trás do PLC PRG, que seriam aqui as nossas funções para ficar disparando ou não o alarme. E aí, o objeto senha simplesmente para ficar mascarando as telas que a gente não quer que fique livremente, ou seja, tenha um acesso livre para qualquer um. Seja porque se alguém invadir alguma coisa ou alguém tentar alterar alguma coisa que vocês já configuraram, não tem um livre acesso. Só vai ter acesso quando acertar a senha. Então essa foi a modificação, foi a implementação do programa, tá? Que vai ficar aí uma central um pouco mais enxuta. E aí na próxima aula a gente vai criar, que eu comentei com vocês, uma memória para mostrar ao usuário. A gente vai botar uma função, uma chave para acionar, para mostrar aí as zonas que foram violadas no último disparo, ok? Então vamos lá para o CLP, vamos ver como é que funciona essa brincadeira da nova modificação da nossa central. Então bora lá! Mais um detalhe, galera, que eu acabei esquecendo de passar para vocês, que eu modifiquei no objeto senha, então aqui a gente exportou lá da aula 45, foi aqui, então duplo clique aqui no objeto senha, então vindo aqui, quando vocês olharem aqui mensagem de erro e mensagem de acerto, o que eu fiz? Eu acrescentei o comando senha igual a 0. Por que isso? Em ambas as funções, tá? Mensagem de erro e mensagem de acerto. Porque vocês lembram que na aula 45, quando a gente acertava a senha ou errava, permanece na tela do CLP, a senha que vocês digitaram. Então, quando vocês erravam, aparece a mensagem senha correta ou senha errada, porém que a senha que vocês digitaram ficava travada lá no CLP. Então, para ficar uma forma mais fácil, para redigitar ou tentar uma nova senha, então a gente dá um comando aqui de senha igual a 0. Então, você, por exemplo, tenta a senha lá, 1, 2, 3, 4, e dão um pulso na chave 7, tá? Para quem não lembra aqui, ó, a variável testa é a chave 7, a última a chave do CLP, que é para dar o pulso para testar a senha se está correta ou não. Então ele testa a senha, dá a mensagem se está certa ou correta, e aí ele limpa a variável senha. Então ele volta a ser 0, igual a 0, para vocês tentarem novamente, ou mesmo que vocês acertem para ela limpar. Porque na verdade, se vocês tiverem uma pessoa em um lado, ou vocês querem que não apareça a senha, então vocês vão digitar a senha, por exemplo, 1, 2, 3, dá um Enter, dá a senha correta, e aí ele zera na tela para alguém não conseguir ver que vocês digitaram a senha. Porque antes ficava, por exemplo, vocês digitaram a senha estava certa, ficava lá 1, 2, 3, não saía mais. Então acertava a senha e ficava lá a última senha. Então, se alguém chegasse lá na central de vocês, por exemplo, depois, ou seja o programa que vocês estavam utilizando com esse objeto senha, ficava a última senha, a senha correta na tela. Então você tinha que ir lá e manualmente zerar. Então dessa forma, ele testa e zera, tá? Para sempre deixar o valor de standard da senha 0. Então ele testa que vocês digitaram e zera novamente, tá? Então foi só essa modificação para ficar um pouco mais didático, para ficar um pouco mais
protegido o sistema de vocês, tá? Então vamos lá pro CLP e vamos testar como é que fica essa brincadeira. Bora lá! Então tá, galera. Então a gente tá com o nosso CLP aqui. Então estamos com nossas chaves 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu falei para vocês, toda vez que a gente digitar a senha na tela, a gente precisa dar um pulso na chave 7 para testar a senha, para ver se ela está correta ou incorreta. Então a gente modificou aqui, está 0 milissegundos, sirene, senha e erros. Então eu vou ligar aqui a chave 00 aqui no cantinho do... Liguei, ó. Então tá pegando o peer, tá pegando o meu movimento. Vocês lembram que o Q11 é o teste do sensor 1, Q12 do 2, Q13 do 3, Q14 do quarto sensor, o Q15 é a sirene, tá acionada, o Q16 é toda vez que a senha estiver correta, vai acionar, vai ficar um tempo acionado, e o Q17 é quando for um overflow de testes, tá, de senha. Então, que a gente errou mais de 3 vezes, o Q17 vai acender, indicando que a gente errou muitas vezes a senha, e a gente precisa acertar a senha para liberar limpar esse overflow, para a gente conseguir continuar tentando acertar a senha, ok? Então, está aqui, eu vou botar para o lado aqui a seta, ó. Marquei, senha, então a senha é 1, 2, 3, como eu falei para vocês, 1, 2, 3, vou dar um Enter, dei um Enter, mensagem não apareceu, vou ter que dar um pulso na chave 7, ó. Vou dar um pulso, apareceu senha correta, e aí liberou a tela para te ter acesso. Então aqui todas as zonas, então liguei todas as zonas, tudo 1 é ligado, 0 é desligado. Então para baixo, ó, ela não volta para a tela main, justamente porque a tela que está travada. Então eu travei, você lembra o comando que te deu? É tela flecha para cima ali, pula para a gente renomear os sensores aos setores que a gente quer. Eu coloquei aqui sensor 1 na zona 1, sensor 2 na zona 2, sensor 3 na zona 3, sensor 4 na zona 4. Então se a gente der um para baixo, ó, ele volta para a tela da zona, para frente ele vai para os sensores, e para frente novamente, aí sim ele volta para a tela mostrando o tempo de rearme e a senha. Então vocês lembram, ó, que eu acertei a senha e olha, ele zerou. Então, por exemplo, eu vou errar a senha, ó. Vou botar a senha 65, dei um Enter, vou dar um pulso na chave 7, senha errada. E aí ele zerou o 65, voltou a 0, para eu tentar a senha novamente e incrementou o erro. Então vamos errar novamente, eu vou ficar testando a senha 0, errei, 2 erros, errei, 3 erros, vou errar a quarta vez. E aí acionou o Q17, vocês lembram, indicando que a gente errou muitas vezes, só vai liberar quando a gente acertar a senha 1, 2, 3, 4 e 5. Enter, testamos, ele avisa que a senha está errada, ok, mas libera os erros e aí a gente pode continuar testando as senhas novamente. Então, essa foi a incrementação do bloqueio. Então aqui para cima e para baixo eu não consigo sair dessa tela, eu fico travado para sempre, não consigo sair fora quando eu acertar a senha. Então galera, então esse foi o meu intuito, mostrar uma forma, um programa, uma forma que já tinha criado para bloquear e desbloquear telas para utilizar a nossa central de alarme. Espero que vocês tenham curtido e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí este passo a passo da nossa central de alarme, com a implementação de novas funções, aula após aula. Sempre que você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Vale lembrar que na próxima aula a gente vai fazer uma tentativa de memória, ou seja, de disparo. Você deve lembrar que tem alguma central de alarme, toda vez que há um disparo, há uma violação de algum setor, toda vez que a gente chega na residência ou no local, desliga o alarme, então a gente tem um acesso a uma memória, que aí ela vai indicar quais foram as zonas violadas para que o alarme tenha sido disparado, tá? Então, esse vai ser o intuito da próxima aula, a gente criar aí uma memória
para guardar aí todas as zonas que foram violadas no último disparo do alarme, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Valendo lembrar sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!